Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando a incapacidade é por doença, é bem diferente, viu, de quando tá, por exemplo, você sofreu uma lesão. E nós vamos falar aqui o que difere e como é que funciona tudo isso, tá? Bom, ela aposenta quando é uma doença? O INSS permite a aposentadoria por invalidez em situações de doenças graves e crônicas, tá? Desde que elas incluam, por exemplo, uma incapacidade total e permanente. Por exemplo, um câncer, o HIV, problemas cardíacos, Parkinson, esclerose múltipla, entre outras doenças incapacitantes. Nós já falamos aqui que existe uma lista de aproximadamente 21 doenças, né, que são reconhecidas no INSS e na Justiça também, quando se entra com processo judicial. Não quer dizer que todas essas doenças dão direito à aposentadoria, né, pessoal? Nós não somos médicos, mas nós sabemos que existem estágios da doença, né? Existem estágios leves, existe estágio médio e existe estágio avançado. Tá cheio de gente aí que tem câncer e continua trabalhando e faz aí quimioterapia e não alcançou aquela doença, aquela fase da doença ainda que, né? E tomara a Deus que ninguém passe por isso, né? Quanto tempo uma pessoa tem que receber o auxílio doença, por exemplo, para aposentar por invalidez? Não existe, tá? Esse limite de vezes que você precisa, o tempo que você precisa ficar recebendo o auxílio doença para passar para a aposentadoria, né? E lembrando sempre, né? Quem vai analisar toda a documentação e vai julgar se é adequado ou não você receber esse benefício, né, de incapacidade temporária, é sempre na perícia, né? Existem dois tipos de incapacidade, tá, pessoal? A parcial e a total, né, que seria a temporária e permanente, tá? No caso de incapacidade temporária, quer dizer, tem a recuperação. Na permanente, não, que seria para aposentadoria por invalidez. É possível você converter o benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Isso quem vai decidir é o perito, tá? Na perícia ele vai ter que constatar, principalmente, né, numa verificação, examinando você e através da documentação, como nós falamos sempre, né? A documentação é algo muito importante que você precisa ter. Por exemplo, um laudo para aposentadoria por invalidez, ele deve ter informações detalhadas da sua condição de saúde, a descrição dos tratamentos que você tem realizado, a avaliação das limitações físicas e mentais. Quer dizer, tem que ser um laudo completo, o CID tem que estar de acordo. E mesmo assim, muitas vezes o segurado passa por uma perícia no INSS e ele está nessa condição e não consegue a aposentadoria por invalidez. Muitas vezes o perito manda para, por exemplo, para reabilitação profissional, ou então ele dá um tempo de auxílio-doença, já com a data de cessação do benefício, né? Aí o que acontece? Esse segurado ele tem que começar a pedir prorrogação, que mudou agora, né, a partir de 1º de janeiro, é sempre bom lembrar. Você que precisa de prorrogação, por exemplo, do auxílio-doença, 15 dias antes do vencimento, né, desse auxílio, você vê na carta de concessão, dado até tal data. Se não tiver nenhuma data de cessação, esse auxílio ele vale por 120 dias. Você tem que entender bem isso, porque se você precisar de uma prorrogação, você tem que pedir 15 dias antes de vencer a data final aí do benefício. Se você não pedir com 15 dias antes, você vai ter que fazer um novo pedido de auxílio-doença depois, né? Então você não vai conseguir prorrogar. Então presta bastante atenção. E o que mudou? Você agora, a cada 30 dias, sem limite, você tem que pedir a renovação, tá? Antes não era assim. Antes você podia fazer 3 pedidos, né, até 2023 e eram prolongados. Agora não. Ele não tem quantidade limitada para você pedir a prorrogação, mas você deve fazê-la a cada 30 dias. Quer dizer, você pediu a prorrogação, te deram mais 30 dias. Quando você estiver no 15º dia, você não está bem, você continua com o problema, você já peça a prorrogação. Tá? É assim que você tem que fazer. Então tem que tomar muito cuidado com essas mudanças que aconteceram aqui dentro do INSS, tá, pessoal? Você pode fazer o pedido aí, por exemplo, de aposentadoria por invalidez através do portal Meu INSS, tá? Você vai digitar o seu CPF, vai fazer login no portal, vai clicar lá em serviços, benefícios, né? Benefício por incapacidade, e ali você vai pedir o benefício que você está almejando aí, que no caso seria a aposentadoria por invalidez, e aguardar a resposta do INSS.
Nós vamos falar sobre muita coisa aqui, inclusive destrinchar as doenças, quais são as doenças, o estado que essa doença deve estar, como funciona, quando na justiça você consegue fazer a conversão de benefício, quando você praticamente tem garantida a aposentadoria por invalidez, se te encaminharem, por exemplo, para a reabilitação, o que acontece? Então vale muito a pena você acompanhar as informações desse vídeo aqui, porque é um conhecimento esclarecedor e vai te ajudar bastante com os problemas que podem acontecer dentro do INSS, tá? Então vale muito a pena e preste bastante atenção. Quando o segurado, que exerce alguma atividade de carteira assinada, ele descobre algum tipo de doença grave, ele vai poder contar com benefícios concedidos pelo INSS, tá? Para essas pessoas não será necessário uma comprovação de carência mínima exigida pelo INSS. Então vocês viram, no caso daquele segurado que está com a carteira assinada e ele descobre uma doença grave. Agora existe também diferença se essa doença, se ela foi gerada devido à profissão desse segurado, tá? Mesmo o fato, o acidente, Um acidente fora da empresa é uma coisa e um acidente dentro da empresa é outra. O portador de doença grave, ele vai ter acesso, por exemplo, ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. É preciso ficar atento a um detalhe. Apesar de não cumprir carência, o tempo mínimo de contribuição para ter direito ao benefício, o segurado, com a doença grave, ainda deve comprovar a qualidade de segurado e a sua incapacidade para o exercício da sua atividade, tá? Então você, tudo bem, não precisa ter os 12 meses de carência, mas a qualidade de segurado você tem que ter. Como é isso? Por exemplo, o período de graça. Período de graça você ainda continua tendo a qualidade de segurado, que é quando você, por exemplo, é demitido de uma empresa e você ainda continua com um período de 12 meses segurado pelo INSS. Caso haja um acidente ou uma doença com você que te deixa incapacitado, você ainda pode pedir o benefício. Esse período de graça ele é no mínimo 12 meses. Existem situações que ele pode ser um período maior, tá? Nesses casos, a incapacidade ela pode ser temporária ou permanente, dando direito, como nós falamos, a um benefício. Deficiência ou doença grave são patologias, de evolução prolongada e permanente, para as quais ainda não existe cura, tá? Que comprometem severamente a saúde e a funcionalidade daqueles que delas padecem, tá? O que acaba quase sempre, num caso como esse, por isso que você paga o INSS, porque afeta sempre a situação financeira, Então, como nós sempre falamos, o INSS não é uma casa de caridade. Para você ter direito a um benefício, você precisa pagar o INSS. Você, além de preencher requisitos, demonstrar que realmente existe, a sua incapacidade, seja ela temporária ou permanente, você tem que pagar o INSS, tá? Por quê? Porque quando você fica numa situação como essa sem poder trabalhar, vai afetar diretamente o seu lado financeiro e o sustento da sua família. Como é que fica? Então a responsabilidade do INSS ela é muito grande. Nesses casos que nós vemos acontecendo muitas injustiças, o segurado está com todos os requisitos preenchidos, existe a gravidade, existe a lesão ou a doença e mesmo assim é negado o benefício. Quer dizer, não pode se fazer um tipo de coisa como essa, tá? Nós já falamos que isso pode gerar, inclusive, processos, tá? A Lei 8.213 de 1991, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em caso de auxílio-doença, tá? For considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á pago enquanto durar aí essa condição. Então, olha aí, nesses casos, você pode, por exemplo, ter uma doença que no início ela pode lhe conceder o auxílio-doença, mas pode existir um agravamento e você ficar insusceptível, quer dizer, não tem condições nem de participar de um programa de reabilitação, porque não vai resolver. A doença, no caso, passa a ser uma doença incurável, afetando totalmente a sua capacidade laboral, que é para o seu trabalho, e diretamente financeiramente, esse lado financeiro. Bom, a concessão da aposentadoria por invalidez dependerá da condição da incapacidade mediante exame médico pericial a cargo do INSS, tá? Podendo o segurado fazer-se acompanhar do médico de sua confiança. Isso está escrito no papel, mas o perito nunca deixa outra pessoa, a não ser em certos casos que é impossível, de o segurado participar da perícia sozinho, aí sim precisa
entrar um cuidador, nesses casos o perito autoriza. Se a doença profissional ou do trabalho te deixar incapacitado de forma total e permanente, você terá direito à aposentadoria por invalidez sem comprovar carência de 12 meses, tá? Os requisitos para aposentadoria por invalidez é ter a carência mínima de 12 meses, estar contribuindo com o INSS no momento em que você ficou incapacitado, estar no período de graça, estar recebendo algum benefício, tá? Exceto o auxílio acidente, que não acumula com a aposentadoria por invalidez, e estar incapaz de forma total e permanente para o trabalho. Existem 3 situações que o segurado, não precisará cumprir esses 12 meses de carência, tá? No caso de acidentes ou doenças dentro do trabalho, como nós falamos, quando é afetado de uma doença grave, irreversível e incapacitante, listada aí pelo Ministério da Saúde e do Trabalho como doença grave, tá? Irreversível e incapacitante. Independe de carência a concessão do auxílio doença e aposentadoria por invalidez após filiar-se ao INSS é cometido das seguintes doenças, tá? Da doença de Parkinson, da tuberculose ativa, alienação mental, a cegueira, nefropatia grave, a síndrome da deficiência imunológica, que é a AIDS, a esclerose múltipla, a hanseníase, a hepatopatia grave, a espondiloartrose anquilosante, o estado avançado, de ostite, que é a doença de Paget, a paralisia incapacitante irreversível, neoplausia grave, cardiopatia grave, contaminação por radiação. Isso tem que ter uma conclusão por médicos, tá? Especializados. E entrou também o lúpus, tá? E o epilepsia, tá? Essas são doenças que também estão listadas agora dentro dessa lista, tá? Outras doenças que não estão dando direito, por exemplo, ao portador, de ter direito a um benefício porque elas não estão listadas, só vão dar direito ao beneficiário após mover uma ação judicial ou então serem comprovadas através de perícia dentro do INSS, tá? Bom, para garantir os direitos, muitas vezes que são negados dentro do INSS, se faz necessário que esse segurado recorra à justiça, Todos os dias, várias ações são negadas no INSS. Por quê? Por vários motivos. Por exemplo, erro na perícia, má gestão, demora nas informações, erros de informações, às vezes do próprio segurado, tá? Que é aquele segurado que nós falamos, é desavisado, não tem conhecimento, não sabe como as coisas funcionam e acaba perdendo um tempo ou perdendo oportunidades. Uma delas é, por exemplo, você tem o aplicativo Meu INSS instalado no seu telefone, no seu PC, no seu notebook, é uma coisa excepcional. Por quê? Porque você pode acompanhar tudo o que está acontecendo com o seu benefício. No caso, se você entrou com um pedido, por exemplo, de recurso, você consegue acompanhar o recurso. Quando está vencendo a data do seu benefício para você poder pedir uma prorrogação. O resultado da perícia você consegue ver no mesmo dia, tá? A partir das 21 horas. Saber o motivo que você foi, por exemplo, indeferido e o que você fazer. Por exemplo, você precisar enviar uma documentação, você pode enviar através do portal. E lembrando sempre, existe o ícone lá, cumprimento de exigência, e o INSS tem prazos para dar uma resposta aos segurados. Só que quando existe uma exigência, esses prazos param, eles travam. Por quê? Porque é preciso você sanar o problema. Por exemplo, às vezes é uma informação ou uma falta de documento no INSS. Enquanto você não resolver esse problema, não enviar, não der a informação que é necessária, esse prazo não anda. Então o que acontece? O segurado muitas vezes ele não consulta o INSS, ele não procura saber o que está acontecendo e fica aguardando como se fosse algo que fosse cair do céu ou que alguém vai correr atrás dele para avisar o que está acontecendo. E não funciona assim, meu amigo, tá? Infelizmente as coisas não funcionam assim. Você tem interesse pelo benefício no INSS e o INSS sabe disso, tá? O INSS está vendo a situação no país, sabe o que está acontecendo com as pessoas. Ele não vai ficar pegando ninguém no colinho e levando para lá e para cá, não. Se você não correr atrás, você não consegue, tá? Quando nós falamos de prazo, por exemplo, 45 dias para analisar um requerimento, o INSS está cumprindo isso? Não. E outra, isso é lei, tá? Está na lei número 9.784 de 1999. Nesses casos, você vai poder entrar diretamente na justiça, requerendo aí que o INSS cumpra esse prazo. Através do quê? De um mandado de segurança. Mandado de segurança ele não serve, por exemplo, para dizer para um juiz ou esperar que o juiz diga se você tem direito ou não ao benefício. Nesses casos, o mandado de segurança, que é uma ação, tá? Ela vai servir para o juiz intimar o INSS porque não cumpre os prazos, porque está deixando o segurado sem uma resposta.
E nesse caso, o juiz pode até colocar uma multa aí de 10 mil reais por dia, caso o INSS deixe de cumprir, tá? Esses recursos administrativos, ele deve ser usado, por exemplo, para pedir uma reavaliação de um pedido de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão por morte, de auxílio-maternidade. Todos esses recursos, na prática, eles vão fazer com que o INSS faça uma análise, né? Isso está escrito no papel, agora se vai funcionar ou não, tá? Depois do seu processo no INSS, né, o recurso administrativo na junta de recursos terminarem, você pode entrar com um processo na justiça. Agora, olha uma dúvida muito grande, né? Você não é obrigado a esperar para entrar na justiça que você tenha o fim desse recurso administrativo. Você pode entrar com o recurso administrativo em andamento, tá? Não tem problema nenhum. Caso você consiga, por exemplo, ganhe o recurso administrativo, o seu processo continua na justiça normal. Se for uma decisão favorável, você tem a opção de optar aí pelo um dos dois, né? Que seria melhor para você. Como saber se o recurso foi aceito no INSS? Porque é o que eu falei, ninguém te dá informação, fala, ó, nós recebemos aqui, nós vamos cuidar do seu caso agora. Isso não existe, tá? A maneira mais fácil de você fazer isso é você telefonar para o 135, tá? Para descobrir se caso foi aceito, se o recurso foi deferido, né? Se você teve sucesso com o recurso, ou mesmo pelo próprio site do INSS, tá? Você consegue. E no portal Meu INSS. Quanto tempo o INSS tem para recorrer, por exemplo, um segurado que teve todos os seus direitos respeitados dentro do INSS? Quanto tempo o INSS pode recorrer, tá, de uma decisão judicial? Bom, quando você tentou, por exemplo, um benefício é preciso que você tenha, por exemplo, qualquer benefício, você tenha ajuizado, quer dizer, você tenha solicitado no INSS, tá? Você não pode, por exemplo, eu me machuquei, estou aqui com uma lesão, não consigo trabalhar, vou direto na justiça, não vou perder tempo com o INSS. Isso não acontece, pessoal. Você não pode entrar na justiça antes de ter, no caso, uma negativa do INSS, né? Seria muito mais fácil, né? Porque às vezes ficar perdendo um tempo enorme dentro do INSS, angústia, humilhação, falta de resposta, né? Desconsideração e desrespeito, seria muito melhor a gente entrar direto na justiça. E bom, quando essa negativa acontece dentro do INSS, pode ser, por exemplo, você fez o pedido, a primeira perícia deu negativo, você já pode entrar com ação, tá? Mesmo se você não entrar com recurso do INSS. Agora, se não existe essa primeira negativa do INSS, você não consegue entrar com processo judicial, tá? A gente ouve muita gente falando, por exemplo, se o INSS negar seu direito, não te conceder o benefício, basta você ir lá na justiça que você consegue. Nós já comentamos aqui em diversos vídeos que houve um tempo que até 90% dos processos que iam para a justiça contra o INSS, eles eram favoráveis às decisões para os segurados. Hoje não está mais assim, tá, pessoal? Eu não sei o que está acontecendo dentro da justiça, não estou querendo insinuar nada, tá? Mas é aquele negócio, né? Muitos segurados estão reclamando, por exemplo, chegam com toda a documentação atualizada, com tudo que comprova, por exemplo, a incapacidade para o trabalho e a condição de saúde que esse segurado está, para passar numa perícia judicial, e o perito judicial está agindo geralmente como do INSS. Também não está olhando na cara do segurado, não está fazendo exame e fazendo laudo aí desfavorável, né? Indeferindo, colocando ali que o segurado não tem nenhum tipo de incapacidade para o trabalho. E muitas vezes, segurados que passaram por cirurgia ou que estão com cirurgia marcada. Isso está acontecendo dentro da justiça. Eu não sei se com tudo que está acontecendo politicamente no Brasil, né? Porque a justiça está envolvida até o pescoço com toda essa situação que está acontecendo, se também isso está interferindo dentro dos tribunais, dentro da Justiça Federal, com relação à INSS, né? No caso aí, um juiz ele tem que ser imparcial, tá? Ele tem que levar em consideração o que está escrito na lei, tá? O direito reconhecido através da justiça. Se o segurado ele tem direito a um benefício e ele preenche todos os requisitos que estão ali na lei, ele foi lesado, ele não teve seu direito respeitado, cabe à justiça, independente, tá? De ideologia política, de cor, de sexo, de raça, fazer a parte dela, que é fazer justiça, né? E o que nós estamos vendo muitas vezes é o que eu falei, vai lá na justiça que você ganha. Não,
Não está acontecendo isso não, uma boa porcentagem de processos aí estão sendo indeferidos. E aqueles que foram concedidos pela Justiça, muitos estão sendo encaminhados aí para reabilitação profissional. E nós já falamos em vídeo anterior uma informação muito importante. Até abril, esses benefícios que estão em análise dentro da reabilitação profissional, o INSS está convocando, tá? Presta bastante atenção, atualize o seu cadastro através do portal Meu INSS, porque se caso o INSS entrar em contato, mandar uma correspondência, você mudou de telefone, não atualizou o cadastro e eles não conseguirem entrar em contato, você pode perder aí o seu benefício, você pode ter o seu pagamento cessado, depois é uma dor de cabeça terrível para você conseguir reativar. Então vale a pena, pessoal, prestar bastante atenção nessas informações, adquirir esse conhecimento para você não passar por esse tipo de coisa. Muita gente desvaloriza, às vezes começa a assistir o vídeo, vê a primeira informação ali e já para. E o conteúdo que vem depois, às vezes é muito mais importante. E as pessoas não têm paciência de ganhar conhecimento em algo que vai ajudá-las em 10, 15 minutos, mas perdem tempo numa porcaria, às vezes um programa de televisão que não traz nada de bom, e ficam horas na frente de um programa de televisão assistindo uma porcaria que fica falando mal da vida dos outros, dando um mau exemplo para uma família e para crianças, e não perde tempo aqui de ganhar, não deixa de ganhar conhecimento 15 minutos, porque aqui você não está perdendo tempo, aqui você está adquirindo conhecimento que vai ser essencial para você conseguir reverter as situações que você pode passar negativamente dentro do INSS ou dentro da Justiça. Então vale a pena, sabe, ter um pouquinho de consciência. Meu amigo, minha amiga, que estão chegando aqui a primeira vez no canal, sejam muito bem-vindos. Aproveite todos os nossos conteúdos, como nós já falamos, conteúdos que já ajudaram muita gente. Eu tenho certeza que vão ajudar você também a resolver, solucionar qualquer problema. Gostou da nossa maneira de trazer o conhecimento? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque você vai ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos, né? De repente aquele problema que você não consegue resolver, e nós colocamos um vídeo aqui que dá tudo mastigadinho para você, como você solucionar tudo isso. Meu amigo, minha amiga que estão comigo há muito tempo, muitos desde o início do canal, eu não canso de agradecer, pedir a Deus que proteja, que dê amparo e paz para você, para a sua família, que a sua casa seja um lar de harmonia, de prosperidade, de saúde, de muito amor, que tenhamos todos nós força para superar essas dificuldades que aparecem no dia a dia, sempre com fé em Deus e agradecendo tudo que temos. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.